O caso Mércia Nakashima. Mércia Miki Nakashima era uma advogada brasileira com ascendência japonesa, filha de Janete Nakashima e Makoto Nakashima. Desaparecimento. Mércia desapareceu no dia 23 de maio após participar de um almoço em família na cidade de Guarulhos. Segundo familiares, ela deixou a casa da avó, onde aconteceu o almoço, por volta das 18h30 para ir para casa, trajeto que demorava entre 5 e 10 minutos. Ainda segundo familiares, antes de sair, Mércia recebeu um telefonema. Era seu ex-namorado e ex-sócio num escritório de advocacia, Misael Bispo de Souza. No dia 25, a família passa a procurar ostensivamente pela advogada. No dia 27, Misael vai à polícia sem ser notificado para prestar depoimento. No dia 31 de maio, ele é notificado oficialmente para dar esclarecimentos, nessa data já como suspeito do caso. Misael confirmou que tentou ligar para Mércia no dia em que ela desapareceu, mas afirmou que não conseguiu falar com ela. Quando questionado sobre a afirmação de que seu carro esteve próximo à casa da avó da advogada no dia do desaparecimento, Bispo confirmou isso, mas disse que estava com uma garota de programa nesse momento, sem, no entanto, ter dado qualquer tipo de referência sobre a mulher. Segundo Samir Haddad Júnior, advogado que representou Misael Bispo de Souza, seu cliente morava perto da casa da avó de Mércia, o que explicaria o fato do carro dele ter estado no local no dia do desaparecimento de Mércia. Ainda segundo Haddad Júnior, Mércia vinha sendo ameaçada por um ex-cliente para quem ela teria atuado em ações de divórcio e trabalhista, e que este não teria ficado satisfeito com o resultado dos processos. Segundo ele, amedrontada, Mércia pediu a Misael que fosse buscá-la. Entretanto, a pasta com os processos de Mércia cuidava para o cliente identificado como Messias foi encontrada na tarde de 16 de junho de 2010 pela irmã da vítima, Cláudia Nakashima, e de acordo com o advogado da família, Mércia Alexandre de Sá Rodrigues, o cliente não teria motivos para fazer ameaças. No dia 10 de junho de 2010, por meio de uma denúncia anônima feita diretamente à família da vítima, o carro da advogada foi encontrado na represa da cidade de Nazaré Paulista. O veículo estava submerso a uma profundidade aproximadamente de 6 metros. Tinha o vidro do motorista aberto e estava com os pertences da advogada. No dia seguinte, o corpo de Mércia foi encontrado na mesma represa, tendo o reconhecimento sido feito por seu pai e irmão, também advogado Márcio Nakashima. A testemunha que fez a denúncia era um comerciante que estava pescando na represa no mesmo dia do desaparecimento de Mércia. Segundo o homem, ele ouviu gritos de mulher na noite do crime e viu um carro ser empurrado para dentro d'água após uma pessoa descer de dentro dele. Segundo o delegado Antônio Olim, que comandou a investigação, a testemunha estava do outro lado da represa, a uns 100 metros do carro da advogada, e não teria consumido bebida alcoólica no dia. O avanço das investigações. Conforme as investigações continuavam, testemunhas disseram ter visto Misael conversando dias antes do crime com o vigia Evandro Bezerra da Silva, que abandonou o trabalho depois do carro ser retirado da represa. Evandro então passou a ser considerado igualmente suspeito e teve a prisão preventiva decretada em 25 de junho. Foi preso em julho, tentando fugir para o estado de Sergipe. Em depoimento, Evandro disse que combinou com Misael de buscá-lo na represa de Nazaré Paulista no dia 23 de maio, o mesmo do desaparecimento de Mércia, mas depois mudou a versão, negando envolvimento no crime. No entanto, depois de ser preso em 2012, ele contou novamente à polícia a mesma história. A
prova final que acabou incriminando Misael foi um pedaço de alga presa em seu sapato, a mesma que, segundo a perícia, só era encontrada na represa. A causa-morte: afogamento. Segundo a polícia, Misael agrediu e deu um tiro no queixo da advogada, que desmaiou. Ele então saiu do carro e o empurrou para dentro d'água, com Mércia ainda viva no interior do veículo. A motivação: de acordo com a família e amigos da vítima, Misael não se conformava com o fim do relacionamento e perseguia Mércia para que reatassem o namoro. A prisão: Evandro foi preso em 9 de julho de 2010 em Aracaju, capital de Sergipe, mas foi solto em 9 de agosto por meio de um habeas corpus. Misael foi preso preventivamente no dia 27 de julho de 2010, mas igualmente solto no dia 5 de agosto de 2010 através de um habeas corpus, o que causou reclamação do Ministério Público em 9 de agosto contra o Tribunal de Justiça de São Paulo. Em dezembro de 2010, ambos entraram para a lista de procurados da Polícia Civil de São Paulo, após a Justiça ter pedido novamente a prisão deles e ter decidido que iriam a júri popular. Misael se entregou à polícia em fevereiro de 2012 e Evandro foi preso em junho do mesmo ano. Em 15 de março de 2013, após 4 dias de júri que contou com a comunicação audiovisual na íntegra, Misael Bispo de Souza foi condenado a 20 anos de reclusão pela morte de Mércia Nakajima, inicialmente em regime fechado. Porém, o advogado de acusação, Alexandre de Sá, recorreu da sentença por achar a pena branda. A pena foi aumentada depois para 22 anos e 8 meses de reclusão. O advogado da família de Mércia Nakajima, Alexandre de Sá, disse em entrevista em janeiro de 2011 ao jornal Agora São Paulo que em outubro de 2010 o carro do irmão de Mércia foi atingido por outro em Guarulhos. De acordo com o delegado, a polícia apurou que o motorista era um PM do mesmo batalhão do ex-policial Misael. Em 23 de janeiro de 2011, o irmão e a mãe de Mércia foram perseguidos por 2 motoqueiros em Bom Jesus dos Perdões, a 76 quilômetros de São Paulo, levando o carro a cair de uma ribanceira. Ambos ficaram feridos. Repercussão: o caso gerou grande repercussão nacional, tendo sido noticiado por grandes emissoras de televisão. O próprio site do Supremo Tribunal Federal publicou uma notícia em 2012 sobre o julgamento dos réus. Foi um julgamento histórico, pois foi o primeiro julgamento televisionado transmitido ao vivo na história do país.